Mas uma história de hoje, mas uma história escrita no livro da vida. A vingança é um prato que se come frio. Isso aí a vingança é um prato que come frio. Isso aí é um ditado popular, né? Então, vamos à história de hoje. Antônio vivia com a família em uma cidade de São Paulo. E como todas as famílias de antigamente, a família, quase todas as famílias, então era família grande, ele tinha mais irmãos. E Antônio arrumou uma namorada muito bonita. E ele se apaixonou por aquela menina, foi amor à primeira vista. Só que o irmão dele, do meio, eles eram 3 irmãos homens. O irmão dele do meio tomou a namorada dele. Ele começou a namorar, levou a menina em casa, apresentou para a família, e foi um certo tempo que o irmão dele começou a dar em cima dessa namorada dele. E essa menina era um tanto comportadinha, um tanto assim meio assanhadinha, posso dizer assim. E de um certo tempo o irmão dele tomou a namorada dele. E ele ficou com muita raiva, mas ficou quieto. Foi quando o namoro seguiu em diante e o irmão dele marcou o casamento para se casar com a ex-namorada do Antônio. E Antônio ficou tão aborrecido com aquilo, tão aborrecido, que um dia ele levantou-se e falou para a mãe dele assim: estou indo embora. A mãe dele falou: para onde? Ele falou: não sei, vou para onde a vida me levar. E saiu andando a pé, e foi andando. Enquanto ele tinha raiva, ele foi andando. E ali ele começou a dormir à beira da estrada e pede uma comida aqui, um prato de comida aqui, pede outra ali, e foi andando, até que ele chegou numa cidade do Nordeste. Foi nessa cidade do Nordeste que nisso o tempo foi passando, e ele virou andarilho. E dali ele virou morador de rua. Foi quando o tempo passou, o cabelo dele começou a crescer, o cabelo crescer, a barba crescer, e as roupas dele foi acabando. E aí nisso a raiva já começou a diminuir. Ele pensou: meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Foi quando ele chegou num barbeiro e falou com o barbeiro assim. Ele pensou: eu tenho que recomeçar a minha vida, mas como? Agora eu já estou cabeludo, barbudo, não tem nem como. E ele era de uma família de classe média, era uma pessoa, tinha os dentes bem cuidados, o cabelo bem cuidado, era uma pessoa muito bem cuidada, uma pessoa vaidosa, posso dizer assim. E ele chegou no barbeiro e falou com o barbeiro: por favor, faz minha caridade, corta meu cabelo. O barbeiro falou: depois do expediente volta aqui que eu corto. Aí o barbeiro cortou o cabelo dele e ele virou para o barbeiro e falou: se eu não estiver te pedindo muito, você faz a minha barba? O barbeiro fez. Ali a aparência dele já começou a melhorar. E foi quando ele falou: agora tem que arrumar um serviço. Ele foi arrumar um serviço, começou a trabalhar como servente de pedreiro, e ali ele era uma pessoa inteligente. Dali ele começou a... Gente, essa voz do fundo aí é do meu cachorro. E dali ele começou já a trabalhar como servente pedreiro, depois ele começou a trabalhar como ajudante numa mecânica, e dali ele foi crescendo. E como ele trabalhava, ele morava na rua, aí ele já alugou um cômodo para ele, aí já não era mais morador de rua. E ele já começou a ganhar um salário melhor. E como ele era sozinho, ele foi juntando dinheiro em pouco tempo, entre aspas, ali por 25 anos mais ou menos, ele já tinha juntado uma economia boa. E foi quando a raiva já tinha passado, e ele falou: eu tenho que voltar e procurar a minha família de novo, mas eu vou dar uma lição no meu irmão. E ele voltou para a cidade dele. Quando ele chegou na cidade dele, ele ficou num lugar bem distante do irmão dele. Ele alugou uma casa bem distante da família dele, porque não queria que a família dele visse ele. Ele queria dar uma lição no irmão dele.
E ali também já tinha passado 25 anos e não tinha como a família reconhecer ele rápido. E ele começou a vestir de cowboy de um jeito diferente, para a família não reconhecer. E ele falou, agora eu vou dar uma lição no meu irmão. E foi quando ele descobriu aonde que o irmão dele estava morando, descobriu que a mulher do irmão dele, a ex-namorada dele, era professora, dava aula, descobriu aonde que ela estava dando aula, e ele se aproximou dela e começou a cantar ela, porque ele pensou assim, como meu irmão cantou ela, e ele ganhou, agora eu canto ela e ela vai me dar confiança também. E deu certo. Ele começou a cantar ela, aproximou dela e não falou quem que ele era, começou a falar que ela era muito bonita. Ele fingia, ela não dava aula na cidade onde que ela morava, ela dava aula num pouquinho distante. Então ele fingia que o carro dele estava com problema, ela parava o carro dela, ele pedia ajuda, e ali ele falava, nossa, você é muito bonita, essas cantadinhas que todas as mulheres sabem que os homens costumam fazer. E foi quando eles trocaram o número de telefone ali, e ele começou a sair com a mulher, com aquela mulher, a cunhada dele, mulher do irmão dele, a ex-namorada dele. E começou a sair com ela nos 3 meses, mais ou menos, que ele estava saindo com ela. Ele pegou, ligou, conseguiu o telefone da mãe dele, ligou para a mãe dele e falou, mãe, eu voltei. Aí disso já estava aproximando Natal. Mãe, eu voltei. Eu posso ir aí almoçar com vocês no Natal? Vocês me recebem de volta? A mãe dele falou assim, com todo prazer. E a mãe dele quase desmaiou quando ouviu a voz dele. Ele voltou para casa, aí ele voltou no dia de Natal, ele foi para almoçar na casa da mãe dele. Chegou lá, a família estava toda reunida, até algumas tias que veio para ver, com saudade dele, veio para poder revê-lo. E foi nesse almoço de Natal, todo mundo sentado ali almoçando, e quando a mulher do irmão dele viu ele e ficou sabendo que ele era irmão do marido dela, era cunhado dela, quando ela chegou, que bateu o olho nele, segundo ele, ela quase desmaiou, mas não falou nada, manteve ali as aparências. E só olhou para ele, mas quase morreu de susto. E foi na hora do almoço que ele perguntou para a mãe dele assim, mãe, como que se a senhora tiver que escolher 2 opções de um filho, como a senhora consegue ver? Um filho corno ou um filho morto? E o irmão dele ali, junto com a mulher, sentado na mesa, todo mundo almoçando. Aí a mãe dele falou, e você já chegou, já está com essas conversas bobas? E porque a família estava toda recebendo ele ali com susto, com o maior amor do mundo, porque já era 25 anos que ele não aparecia em casa. A mãe dele falou assim, para de conversa boba, você já chegou com conversa boba, nem morto nem corno. Ele falou, não, se tiver só 2 opções. Aí a mãe dele falou assim, claro, né? Corno pode largar a mulher, pode tocar uma vida à frente. E morto, a vida acabou, né? Aí ele virou para o pai dele e falou assim, e você, pai? O pai dele falou assim, rapaz, fica ativo, para de conversa boba. Não, pai, escolhe aí. Aí o pai dele falou assim, corno tem que ficar esperto, largar a mulher. E nisso ele dava uma olhada para o lado da mulher do irmão dele, e dava uma olhada para o lado do irmão dele, aquele que havia tomado essa mulher dele quando ela era namorada dele. E o pai dele falou assim, claro, né? Macho que é macho, se fizer papel de corno, larga a mulher. Aí ele falou assim, tá bom. E aí acabou o almoço. Na hora que acabou o almoço, ele virou para o pai dele e a mãe dele e falou assim, pai, o seu filho aí, pai, mãe, o filho de vocês aí, meu irmão, está sendo um corno. Eu estou saindo com a mulher dele há uns 3 meses. Eu estou vingando do que ele fez comigo. Ela era minha namorada, ele tomou minha namorada. Eu fiquei 25 anos, morei na rua, sofri, mas eu vinguei. Nessa hora o irmão dele
pulou nele, tentou estrangular, a família toda juntou, separou a briga, e o irmão dele ali já começou a discutir com a mulher, ele saiu na porta correndo, montou na moto e foi embora. Esperou a poeira abaixar, segundo ele. Daí uns 15 dias mais ou menos ele ligou para a mãe dele. Ele falou: mãe, e aí, como é que tá? Meu irmão, o que aconteceu? Ela falou assim: seu irmão mandou a mulher embora, separou. Os filhos dele estão aqui em casa. E eles separaram, ele não quer nem ver a cara dela mais. Ele falou assim: pois eu vinguei dele. Aí, segundo ele, hoje, já passou um tempinho, ele convive com a família. O irmão dele nunca mais, não voltou mais a falar com ele, mas os filhos do irmão dele, o sobrinho dele, conversa com ele. O sobrinho ficou do lado do pai, então o sobrinho convive com a família e ela foi-se embora. Aí ele falou: vinguei. A vingança é um prato que se come frio. Então fica hoje a historinha de hoje. Um forte abraço, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus, é o Deus do Bolsonaro, é o Deus de Michele Bolsonaro e é o Deus do Lula. Vamos pensar nisso na hora de votar. Deus não faz exclusão de pessoas que excluem Deus. Então falar chamar uma pessoa falar com uma pessoa que consagrou a cadeira da presidência demônio, tinha que ter muita convicção no que ela estava falando. Ela não viu isso, Michele Bolsonaro não viu isso, Michele Bolsonaro tira isso de onde? Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é o meu Deus, é o nosso Deus, é o Deus de cada um dos seus filhos. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ficam todos um forte abraço, pensa na hora de votar, coloca Deus em sua direção. Não escuta a conversa do homem, não escuta a conversa de pastor, nem de padre, nem de ninguém. Em nome de Jesus, coloca a sua intenção de voto, o seu voto no nome do Senhor. E vamos orar pela nossa nação, cujo Deus vai ser o nosso Senhor. Senhor meu, Senhor de Bolsonaro, Senhor de Michele, Senhor do Lula, Senhor das crianças, Senhor dos animais, Senhor das matas, porque tudo foi Deus que criou. Fica um forte abraço e até a próxima historinha, se Deus quiser.